ele se junta com homens levianos. Homens levianos homens que eram desobedientes, homens que não tinham ordem, homens que não tinham decência, homens que eram reprováveis aos olhos do Senhor. Repare agora que Jefité começa agora a andar com estes homens. Ele vai até a cidade de Tobi. Diz a Bíblia que quando ele está neste lugar, agora o povo de Israel começa agora a ser perseguido. E quando o povo de Israel está sendo perseguido, o primeiro propósito, o primeiro intuito é clamar a Deus, é agradecer a Deus e clamar a Deus, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque a luta se levantou, porque os inimigos estão se aproximando. Quando nós temos agora este projeto, este propósito no nosso coração, nós começamos agora a clamar a Deus e dizer a Deus: Deus, o mar está revolto, a tempestade se levantou, mas Jefité agora está na volta destes homens, homens que não estavam no centro da vontade de Deus, homens que não faziam a vontade de Deus. A Bíblia diz agora que Jefité ele vai ser o 8º juiz da Bíblia. Jefité é um homem valoroso, um homem na qual ele aprendeu muito, mas ao mesmo tempo ele não estava mais colocando em prática aquilo que outrora ele aprendeu. Quando nós aprendemos e ao passar do tempo nós não mais colocamos em prática, nós passamos agora na posição de sermos reprovados. Porque se nós formos fazer uma prova na escola e nós temos que chegar ao número 10 e nós tirar 9, nós somos reprovados. E assim era com Deus, até os dias de hoje é com Deus. Se nós formos fazer algo da parte de Deus, Deus requer que fizemos com excelência, Deus requer que fizemos com amor, Deus requer que fizemos com a verdade, Deus requer que fizemos com o amor que nós temos no nosso coração. E quando nós começamos agora a ler o livro de Juízes, nós começamos agora a entender. A Bíblia diz agora que o povo de Amon, os amonitas, eles vão se levantar contra o povo de Israel. E quando eles se levantam contra o povo de Israel, diz a Bíblia agora que agora os anciões agora da cidade de Gileade, eles vão voltar até Tobi agora para procurar Jefité. Agora a história, o percurso, o muro, ele vai cair, essas muralhas, ela vai cair. Homem que outrora fugiu da cidade, homem que outrora perseguido, agora procurado para ser agora alguém que estava para ficar na frente da batalha contra os amonitas, porque os anciões agora, eles não encontravam ninguém apto para este trabalho, porque eles estavam achando que iriam ser derrotados pelos amonitas, mas eles lembraram que havia um homem chamado Jefité, eles lembraram que havia um homem, varão valoroso, um homem de boa estatura, um homem guerreiro. A Bíblia diz que eles vão até agora, até Jefité, e encontram Jefité, e eles começam a falar agora: venha conosco. Os amonitas se levantaram, o inimigo se levantou, é necessário que tu volte conosco para ir até a guerra, em frente à batalha. Mas agora a Bíblia vai dizer que Jefité, ele olha para estes homens e vai dizer: mas não eram vocês que outrora me desprezavam? Não eram vocês que outrora mandaram eu sair da cidade? Não eram vocês que outrora queriam que eu não ficasse com parte da herança? Agora vem me procurar. Mas Jefité, repare que Jefité, ele em nenhum momento ele vai dizer que não. Jefité, ele vai voltar. Jefité, ele vai voltar. Jefité, ele vai voltar com o seu povo para agora interceder e ir na frente da guerra.
um varão valoroso, a qual o seu pai, Gileade, carregava o mesmo nome da cidade. O nome de seu pai era Gileade, e Gileade era o nome da cidade na qual eles habitavam. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Jefté agora ele começa dizendo desta maneira, dizendo: eu até vou em frente a esta batalha, mas é o seguinte, eu quero agora ir na frente da batalha, eu quero agora que tu me dê as ordens para que eu vá na frente desta batalha. Aí agora os anciões dizendo, conforme a tua palavra, assim será feito. Repare que agora Jefté estava desprezado, agora está na frente de uma batalha, agora está na frente de uma batalha, agora os inimigos dão para ir contra Jefté, mas Deus estava com ele, sabe por que Deus estava com ele? Porque agora Jefté estava apto para ir até a guerra, para ir até a batalha. Deus prepara cada um de nós para ir até a batalha. Deus prepara cada um de nós para irmos até a guerra. Enquanto não estivermos preparados, Deus não vai nos levar para a batalha. Deus não vai nos levar para perder a batalha. Mas quando estivermos preparados, Deus ele vai nos levar. Por quê? Porque agora estamos aptos. A Bíblia vai dizer agora que Jefté agora vai enviar cartas para o rei. Agora ele vai enviar cartas, e estas cartas que ele envia, diz a Bíblia agora que Jefté não pegou a espada e foi direto para a guerra. Jefté ele foi sondar o território. Jefté foi sondar o terreno do inimigo. Nós temos que sondar primeiramente aonde nós vamos pisar. Primeiramente nós temos que sondar o terreno do inimigo, porque se nós não sondarmos e irmos de peito aberto com a força do nosso braço, a batalha ela será perdida. Mas Jefté ele faz diferente. Diz a Bíblia agora que ele envia cartas. Por quê? Porque o rei queria tomar estas terras. Esta terra era desde o tempo em que Moisés conquistou. Estas terras eram desde o tempo em que Josué e Caleb conquistaram. Mas as terras não foi eles que tomaram. A terra foi Deus quem deu. O que aquilo que Deus deu, ele não tira. O que Deus deu para ti, o diabo não tira. Porque a terra quem deu foi Deus ao povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós começamos a entender e compreender, a Bíblia vai dizer agora que ele manda cartas, e estas cartas que ele manda dizendo desta maneira: por que é que estás a perseguir o meu povo? Por que é que estás a querer tomar a terra do meu povo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora o rei vai dizer que naquela terra eles tinham tomado, mas não foi eles que tomaram, foi Deus quem deu. Quem deu a terra foi Deus. Lembra quando ele fala com Moisés na sarça ardente? Nós vamos voltar no livro de Êxodo. Quando ele fala com Moisés, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eis que eu vou te levantar como libertador, porque agora Moisés ele vai com o povo no deserto, o tempo passa, Moisés agora vai vir aparecer, e o sucessor Deus levanta Josué. Agora parou Josué, não, Deus levanta Caleb, e quando Deus levanta Caleb, agora a obra ela não vai parar, porque Deus ele sempre vai ter alguém para tomar conta da obra. Deus vai ter sempre alguém para segurar a ponta da corda, porque a obra ela não vai parar, a obra ela precisa continuar. Sabe por que a obra precisa continuar? Porque quem vem de fora
precisa ouvir Jesus dizer: este trabalho e este propósito está na minha e na tua mão. Está na minha e na tua mão. De fazer esse trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Agora, o povo e os anciões, eles falam para a gente desta maneira, dizendo: vem e seja por cabeça. Jefté agora estava excluído, agora estava fugido, agora ele vai por cabeça em frente ao povo. Mas a Bíblia vai dizer agora que Jefté, ele fala com Deus. Quando ele envia cartas aos mensageiros, pelos mensageiros, ele fala com Deus. E quando ele envia cartas aos mensageiros, o rei agora poderia matar os mensageiros. O rei agora poderia, mas ali Jefté viu que com o rei não teria conversa. Com o rei ele teria que ir para a guerra. O que Deus está dizendo: que o teu inimigo não tem conversa. O teu inimigo afia tuas espadas e vai para a guerra. O teu inimigo não tem conversa. O teu inimigo afia tuas espadas e vai para a guerra. Bendito o nome do Senhor. O rei não quis conversa. Não tem conversa com nossos inimigos. O inimigo da nossa alma é jejum e oração. O inimigo de nossa alma é jejum, é oração, é cara no pó, joelho no chão. O inimigo da nossa alma é desta maneira, porque ele é um que não vai nos respeitar. Se tiver que nos derrubar, ele vai nos derrubar, ele não vai nos respeitar. E esta maneira que Deus está dizendo com o meu e com o teu inimigo, da minha e da tua alma, é somente jejum, é somente oração, é somente colocação, é somente renúncia, é somente obediência com o meu e o teu inimigo da nossa alma. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer agora que Jefté viu que não tinha o que fazer. O negócio era ir para a guerra mesmo. Jefté viu agora que não tinha mais outra saída. O negócio era guerrear mesmo. Agora Jefté fala com Deus. A Bíblia diz agora que Jefté ele faz um voto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jefté ele faz um voto com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me der os meus inimigos nas minhas mãos, quando eu voltar, o primeiro que sair, a primeira pessoa que sair desta porta, será em sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz agora, Espírito Santo da verdade, a Bíblia diz agora que eles saíram para a guerra. E Deus agora dá todos os inimigos nas suas mãos. Olha a importância de nós fazer um voto com Deus. Olha a importância nessa noite de nós fazermos um voto com Deus. Às vezes nós fizemos um voto com Deus e não cumprimos. Às vezes nós fizemos um voto com Deus, mas não é este o voto que Deus quer que nós fizemos. Olha a importância de fazer um voto fiel, sincero, puro e verdadeiro na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que agora Deus dá todos os inimigos nas mãos de Jefté. Ele volta agora vitorioso. Ele volta agora com a vitória garantida. Mas quando ele volta, a Bíblia diz agora que quando ele está chegando, a primeira pessoa a sair da porta da sua casa é a filha de Jefté. A Bíblia diz agora que ela sai dançando e salteando, mas essa dança, esse salto que ela estava dando era de alegria. Por quê? Porque o seu pai tinha vindo vitorioso da guerra, mas para ela foi alegria, mas para ele foi desgraça. Para ela foi alegria, mas para ele foi perca. Sabe por que foi perca?
subiu. Aí Deus disse: não, Abraão, eu só queria ver tamanho a tua fé, Abraão. Eu só quero ver tamanho a tua fé, Abraão. Deus está dizendo para mim, para a tua vida nessa noite: eu quero ver somente a tamanho a tua fé. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E quando nós entendemos e compreendemos esta verdadeira obediência, nós vamos fazer voto com Deus. E nós vamos fazer mais um voto, e não é para fechar a igreja, não. Se nós fôssemos hoje servos de Deus, sermos crente, como é que nós vamos orar para um dia para que essa porta se feche? Não. Nós oramos e dizemos: Deus, envia as almas, assim como um dia o Senhor me resgatou, resgata, assim como um dia o Senhor me libertou, Deus liberta, assim como um dia o Senhor me alcançou, alcança, assim como um dia o Senhor transforma a nossa vida, transforma, enche para essa igreja, que venha fortalecer, Senhor, que cada um que sentar nestas cadeiras venha ser abençoado, venha ser transformado, venha ser restaurado pelo poder da palavra. Este é o verdadeiro voto que nós fizemos com Deus. Deus, eu aceitei o teu nome. Deus, eu estou renunciando. Deus, eu estou obedecendo. Deus, eu quero ver fruto na igreja, Deus. Eu quero ver crescimento na igreja, Deus. Envia as almas, Deus. Liberta, Deus. Transforma, Deus. Restaura, Deus. Eu quero ver, Senhor, o coral sendo usado por Deus. Eu quero ver, Pai, a palavra revelada, cada um que prega, eu quero ouvir palavra. Eu quero crescer na graça. Eu quero crescer no conhecimento. Eu quero usar os vasos. Eu quero usar na oração. Eu quero usar na palavra. Eu quero usar no louvor. Eu quero usar os coral. Eu quero usar os pastores. Eu quero usar os presbíteros. Os diáconos. Usa a diaconisa. Usa os membros. Usa a senhora até aquele que venha de fora. Vem com teu testemunho. Nós usa, Senhor. Aleluia. Este é o propósito da obra. Este é o projeto da obra de Deus na nossa vida. Isso nós não entendemos. Este é o projeto. A obra vai crescer e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós queremos sim, a igreja cheia, né, pastor? A igreja cheia, a igreja porta, o coral cheio, a igreja arrumada. Nós queremos sim, queremos. Nós queremos a Porto Novo, a Balaque ser cheio. Nós queremos ver almas. Nós queremos esse momento que nós estamos aqui adorando, clamando. Este é o propósito, este é o voto que um dia nós fizemos. Sabe onde? Quando nós aceitamos a Jesus e fomos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Este é o voto que nós fizemos com Deus quando nós aceitamos renunciar ao mundo e aceitar a Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bendita meu Senhor. Deus quer usar cada um da sua maneira. O seu chamado para ensinar, outro seu chamado para louvar, outro seu chamado para evangelizar,
aceita. Fala comigo. Usa teus servos, teus profetas. Usa a tua palavra para falar comigo. Se é este o voto que o Senhor quer, o Senhor vai aceitar este voto. Se este voto vai subir até o céu e vai descer como um canal de bênção. Tu faz o voto aqui, o voto sobe, Deus aceita e manda de volta a bênção. Tu faz o voto aqui, o voto sobe, Deus aceita e manda de volta o voto abençoado, transformado, restaurado. Se coloca em pé em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vá para a tua casa hoje dizendo: Deus, que o voto que eu vou fazer venha a ser conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Passa aqui na frente, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero ser bem rápido aqui em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O voto que este homem fez, ele não imaginava o que estaria por acontecer. Mas o improvável aconteceu. Mas ele vai cumprir